Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou me ensinar português aqui para gringo. Faz tempo que eu não começo playlist nova no canal. Há um tempo atrás, uma das coisas que mais eu gostava era criar uma playlist nova e jogar um vídeo e nunca mais lembrar dela. O que acontece é que eu estou dando aula de português agora e não é a primeira vez que isso acontece na minha vida. Mas aí quando eu penso a respeito dos alunos que eu tive um aluno que era londrino, ele era de Londres, e inglês, né? Vamos falar aqui o negócio certo, da Inglaterra. O problema é que, assim, esse cara ele tinha feito letras na faculdade e ele falava francês e espanhol. Então, assim, foi muito fácil trabalhar com ele, porque qualquer coisa que eu tentasse dar de gramática, ele já puxava para conversação, porque ele já tinha toda a base. Então, esse negócio de estrutura, de frase, sintagma, essas coisas, eu não precisei de nada disso. Era só dar o vocabulário e deixar ele desenvolver sozinho. Dei aula de português para argentinos. E aí também é fácil porque basicamente é mostrar para eles como que é a palavra nova que eles vão colocar no lugar de uma muito parecida que eles já têm. Agora pela primeira vez, talvez eu esteja dando aula de inglês para americanos que estão saindo completamente do zero. E que não tem histórico de refletir sobre idiomas, de pensar sobre idiomas. Então eu estou enfrentando algumas dificuldades. E eu estou percebendo, primeiro, esse mercado ele é crescente, cada vez mais empresas mandam profissionais para cá com a necessidade de aprenderem português para se estabelecerem aqui, ou de onde quer que eles estejam. Esse negócio de shared services tem pegado muito, administração remota tem pegado muito, então tá muito comum você precisar ensinar português para gringo, ou para qualquer outra pessoa de qualquer outro país. E isso está gerando oportunidades de trabalho para brasileiros que falam inglês e que podem atender essas demandas. Eu vou colocar nessa playlist aqui coisas que eu estou achando muito difíceis de explicar, mas que de alguma forma, por ter experiência de trabalhar com idiomas, por falar japonês, inglês, eu estou conseguindo de uma forma ou de outra explicar. Então, para que eu vou fazer esse conteúdo? Não só para consulta dos meus alunos, mas também para auxiliar possivelmente professores que queiram explicar isso, que queiram explicar a língua portuguesa para um estrangeiro nativo de língua inglesa. Tá? A gente sempre tem que traçar um paralelo com o idioma da pessoa, e como não dá para cobrir todos os idiomas do mundo, vamos pelo menos com o inglês, porque geralmente uma pessoa que vem aqui de outro país ter que aprender português, muito provavelmente de inglês ela já manja, e sendo inglês um segundo idioma é ótimo para fazer com que a pessoa reflita a respeito disso. Então, essa é a introdução da playlist e já está junto meio que, digamos assim, entre aspas, com a primeira aula. Fausto, o quanto eu posso contar com essa playlist, com a continuidade dessa playlist? Pois eu vivo começando playlists e abandonando, eu vou jogando aqui conforme as coisas me ocorrerem. Não sou a pessoa mais comprometida do mundo com geração de conteúdo. Mas vamos falar sobre coisas que estão sendo muito importantes e que eu considero muito úteis. Tudo bem? Quando eu vou explicar inglês para um aluno, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar na cabeça dele, caso ele nunca tenha tido experiência com isso na vida, é que o verbo to be ele pode ser tanto ser quanto estar. Tanto ser quanto estar. E no começo gera um pouco de resistência, claro. Então, é muito contexto que vai dizer quando que to be é ser, quando que to be é estar, mas imagine se você tendo que explicar para um americano a diferença do verbo to be. E quando que é um e quando que é outro. Bom, eu pensei na seguinte maneira. Eu tenho o verbo to be, am, is, are. Eles podem ser tanto ser quanto estar. E no presente você vai usar o ser para algo permanente e o estar para algo temporário. Aí você fala, nossa Fausto, mas isso é tão óbvio. Sim, mas é tão difícil, né, encontrar bons exemplos e explicar isso de forma rápida e didática para um aluno. Então, basta que você dê exemplos partindo do ser algo permanente, alguma coisa do tipo, eu sou o professor. Então, quando que eu sou professor? O tempo todo. Então, eu sou brasileiro.
Então esse estado de ser brasileiro ele não muda, o que não acontece com cansado. Se bem que tem gente que não muda, que é cansado o tempo todo. Você pode dizer eu sou cansado? Pode. Mas existe uma diferença entre ser cansado sempre e o estar cansado. E aí quando você tem um estado temporário, esse mesmo to be ele vai significar estar. E aí você vai conjugar dessa forma. Tudo bem? Uma coisa que deveria ter uma aula só dela, porque aqui a gente está explicando o verbo to be, mas uma coisa que deveria ter uma aula só dela é a redução que a gente faz de palavras. Redução que a gente faz de palavras. Inclusive, isso é tema do segundo vídeo, que eu já vou emendar e já vou soltar 2 de uma vez. Então, perceba, nós banimos o tu. Na nossa língua, a gente não fala tu estás. E na rua, a gente baniu o nós também. Na rua, a gente não fala nós estamos. E por que a gente não fala nós estamos? O tu estás a gente abandonou por educação. A gente começou a chamar o tu de vossa mercê, vós mercê, você. Agora é se, né? E aí não é nem estás, é se tá. Se tá. Mas o fato de usar o você aqui fez com que a conjugação passasse a ser igual a do ele. Então, não é você estás, né? Você está, ele vem pra cá. E quem que também veio pra cá? O nós. O nós virou a gente e subiu aqui. O que é bom, gente, porque aí nós pegamos 6 e transformamos em 3 só. O vós estáis, ele também sumiu e ele veio pra cá. Então, o inglês, o português, ele parece horroroso porque ele parece ter 6 formas de conjugação, mas na verdade o que ele tem é 3 só. E eu falo para minha aluna, eu tô te ensinando português de rua. Se você quiser aprender a escrever bem, você vai procurar outro professor e vai fazer outro curso. Porque nós temos 2 idiomas. Nós temos o idioma escrito, o escrito formal, e nós temos o falado, que é completamente diferente do que o escrito formal seria. Nem na escrita a gente fala tu estás e vós estáis. Não fazemos isso mais, né? E aí aqui é eu estou, você tá, ele tá, a gente tá, e vocês estão, eles estão. E basicamente é isso. A diferença é que o verbo to be, além de significar tudo isso, ele também pode ser o ser. Então vai ser eu sou, você é, ele é, a gente é, vocês são, eles são. Então tem mais 3 palavras, não 6. Não perca tempo fazendo seu aluno de português aprender 6 formas de dizer o presente. Pelo amor de Deus, não vai ensinar pro cara a falar vós sois, porque ele vai falar e a gente vai passar vergonha, porque a gente não sabe o que é vós sois andando na rua. Né? Então, eu sou, você é, ele é, a gente é, vocês são, eles são. A nossa conjugação é essa. Bom, aprendemos então quando que você usa qual, certo? Quando que você usa qual? Você usa o ser para uma coisa permanente. Eu sou professor, eu sou brasileiro, sou bonito, nossa. E estou cansado, estou feliz, estou contente. Então, você tem que explicar para o seu aluno que o I am happy, ele pode ser tanto eu sou feliz, porque você está querendo falar de um estado permanente da sua vida, e aí eu sou feliz, ele vale para a sua vida toda. E eu estou feliz é porque eu ganhei uma partida ranqueada e estou saindo bronze. Tudo bem? Agora, no passado, isso daqui é um pouco mais óbvio. No passado, ele é um pouco mais complexo. E o que me fez querer registrar esse vídeo é para eu não esquecer dessa explicação aqui, caso eu precise um dia na vida. Porque para mim foi muito difícil. Como eu não fiz faculdade de letras, como eu não tenho conhecimento muito aprofundado disso, para mim foi muito difícil dizer para minha aluna a diferença entre a festa foi boa e a festa estava boa. Porque basicamente a gente está falando de verbo to be e o passado de is or was, né? Então the party was good. Esse the party was good, o to be ele vira tanto ser quanto estar, e por ser assim, sendo o verbo ser e sendo o verbo estar, eu posso formar 2 frases distintas. A festa foi boa e a festa estava boa. Como que eu explico para uma pessoa a diferença entre a festa foi e a festa estava? Eu não conseguia fazer isso. E aí eu pensei, bem, vejamos. Quando nós falamos do passado, nós temos o perfeito e imperfeito. Nós temos o perfeito e imperfeito. Por exemplo, correr. Por que eu tenho o eu corri? Significa que eu comecei e terminei. Então isso daqui é uma ação realizada, e por ter sido realizada a gente chama de perfeito. O corria, a gente não fala eu corria, ninguém fala eu corria. Quer dizer,
Não sei. Mas é muito raro você escutar alguém que use o pretérito imperfeito. Por quê? Porque a gente usa do mesmo jeito que no inglês eles fazem, é o past continuous. Ao invés de falar eu corria, nós corríamos, eles corriam, a gente fala eu tava correndo. Eu tava correndo, você tava correndo, ele tava correndo, a gente tava correndo, ele estava correndo. E a diferença é que, diferente do eu corri, o eu estava correndo indica que algo pode me interromper. Eu estava correndo quando eu levei um capote. Eu estava correndo quando bati num carro. Eu estava correndo quando atropelei uma bicicleta. Então, é imperfeito por quê? Porque eu dizer estava correndo não garante que eu cheguei ao final da minha ação. Eu trabalhei, quando eu falo para vocês eu trabalhei, eu conto uma história. Então eu comecei e terminei. Quando eu falo eu estava trabalhando, eu pinto um cenário em que algo pode acontecer. Eu estava trabalhando quando me chamaram para jogar Hots. Eu estava trabalhando quando a Lari me ligou. Eu estava trabalhando quando a Lana começou a chorar. Eu estava trabalhando e aí eu posso ter o meu trabalho interrompido. Por isso eu estava trabalhando é imperfeito e não perfeito. E esse mesmo conceito, ele vai vir para cá. Porque quando eu digo que a festa foi boa, ela foi no sentido perfeito da coisa. Vou escrever em português aqui, porque afinal de contas eles estão estudando português. É perfeito. E aqui é imperfeito. E por que eu falo que a festa estava boa como sendo algo imperfeito? Porque eu posso dizer... A festa estava boa, mas eu desmaiei. A festa estava boa, mas eu dei PT. A festa estava boa, mas eu vomitei. A festa estava boa, mas eu dei vexame. A festa estava boa, mas eu levei um fora. De quantas formas uma festa boa pode acabar ruim? De quantas formas boas... Aliás, de quantas formas ruins uma festa boa pode acabar? Quando eu falo a festa foi boa, não há espaço para interrupção. Quando eu falo que a festa foi boa, não há espaço para alteração. Quando eu falo que a festa foi boa, não há espaço para mudança no fato dela ser boa. Por quê? Porque ela aconteceu de maneira perfeita. Quando eu falo que a festa estava boa, eu simplesmente pinto um cenário em que ela pode ser interrompida e esse status de boa pode ser transformado, pode ser mudado. Ok? Então, a festa estava boa, mas foi interrompida pela polícia. Porque a gente está no meio de uma pandemia, por favor, né? Então, a festa estava boa, mas ela foi interrompida. A festa foi boa, ela aconteceu sem que ninguém interrompesse. Então, acabou e não dá para mexer mais. Tudo bem? Então, todos os exercícios que eu fiz aqui no sentido de explicar o verbo to be em português, eles giraram em torno no passado, da diferença do foi e do estava, um foi concluído e o outro não concluído, e no presente a gente está falando de uma coisa que é permanente ou temporária. Do fundo do coração eu espero que isso ajude, e no segundo vídeo dessa playlist, para que ela tenha pelo menos 2 vídeos, afinal de contas, a gente vai falar dos possessivos, que é um pesadelo e que é uma coisa muito importante. Espero que seja útil, que fique registrado. Um grande abraço.